Vocês sabem o que é descobrir que sua vida inteira foi construída sobre uma mentira? Que as pessoas em quem você mais confiava, as que deveriam ser exemplo de retidão e moral, estavam vivendo uma farsa completa bem debaixo do seu nariz? Se eu contar essa história hoje, talvez alguns de vocês nunca mais vejam certas instituições da mesma forma. E talvez seja exatamente isso que precisa acontecer. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Me chamo Antônio, mas podem me chamar de Seu Toninho, como sempre fui conhecido na minha comunidade. Tenho 67 anos e nasci em Vila Esperança, uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, em 1957. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei no fundo do meu coração por mais de 15 anos. Uma história que mudou completamente a minha fé, minha família e toda a minha compreensão sobre o que significa servir a Deus. Antes de começar, queria perguntar: onde vocês estão assistindo esse vídeo? Deixem nos comentários aí embaixo. Me alegra muito saber que minha história está chegando em tantos cantos diferentes do nosso Brasil. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito este senhor aqui a continuar compartilhando suas experiências. Acredito que Deus coloca pessoas certas no nosso caminho na hora certa. E talvez você esteja aqui hoje por um propósito muito especial. Era o ano de 2008, uma época em que o mundo parecia estar entrando em colapso. A crise financeira abalava o planeta. As pessoas perdiam casas, empregos, esperanças. Mas para nós, testemunhas de Jeová, aquilo era apenas mais uma confirmação de que estávamos nos últimos dias, que o Armagedon se aproximava e que nossa dedicação ao Senhor Jeová seria recompensada em breve. Eu vivia então em Santa Clara do Sul, uma cidade de cerca de 30 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul, para onde havia me mudado junto com minha esposa Miriam, depois que me tornei ancião. Santa Clara era uma dessas cidades onde todo mundo se conhece, onde os segredos eram difíceis de guardar, mas onde as aparências eram tudo. Nossa congregação das Testemunhas de Jeová era relativamente pequena, com cerca de 80 publicadores, mas éramos uma família unida. Ou pelo menos era isso que eu acreditava com toda a sinceridade do meu coração. Para entenderem como essa história me despedaçou por dentro, vocês precisam conhecer quem eu era naquela época. Antônio Silva dos Santos, servo dedicado do Senhor Jeová, há mais de 25 anos, ancião há 12. Não digo isso com soberba, mas para que compreendam o peso da responsabilidade que carregava nos ombros e a profundidade da traição que estava por vir. Minha história com as Testemunhas de Jeová começou em 1983, quando eu tinha apenas 26 anos. Naquela época, eu era um homem perdido, trabalhava como mecânico numa oficina em Vila Esperança, bebia nos fins de semana, fumava um maço de cigarros por dia e vivia uma vida que hoje reconheço como vazia de propósito divino. Foi quando duas testemunhas bateram na porta da casinha humilde onde eu morava com minha mãe. Dona Conceição, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso doce, e o irmão Edmundo, um homem de meia idade com uma Bíblia surrada debaixo do braço. Lembro-me como se fosse hoje do cheiro de café coado que minha mãe preparou para recebê-los, do som da chuva fina batendo no telhado de zinco, da luz amarelada da lâmpada incandescente que iluminava nossa pequena sala. Quando o irmão Edmundo abriu aquela Bíblia e começou a explicar sobre o reino de Deus, sobre a promessa de uma terra paradisíaca, onde não haveria mais morte nem sofrimento, algo despertou dentro do meu peito. Era como se uma sede que eu nem sabia que tinha finalmente encontrasse água fresca. Miriam entrou na minha vida 3 anos depois, em 1986. Ela era filha de uma família de testemunhas de longa data, uma moça de 22 anos, cabelos castanhos sempre bem arrumados, olhos verdes que brilhavam quando falava sobre Jeová. Era professora da escola primária e auxiliar pioneira, dedicando 60 horas mensais à pregação. Quando a conheci numa assembleia de circuito em Belo Horizonte, soube imediatamente que Jeová havia colocado ela no meu caminho. Nosso namoro foi exemplar, sempre acompanhado, sempre dentro dos padrões morais da organização. Casamos em maio de 1987, numa cerimônia simples no Salão do Reino, com a bênção dos anciãos e a alegria de toda a congregação.
Miriam era tudo o que um servo de Jeová poderia desejar numa esposa, submissa, dedicada, conhecedora profunda das Escrituras, exemplo para as irmãs mais novas. Nosso casamento foi abençoado com 2 filhos maravilhosos. Samuel nasceu em 1988 e Maria em 1991. Criamos nossos filhos dentro da verdade, levando-os às reuniões desde bebês, ensinando-os a amar a Jeová acima de todas as coisas. Samuel se batizou aos 13 anos, Maria aos 12. Éramos uma família modelo na congregação, aquela família que todos apontavam como exemplo de dedicação e unidade espiritual. Em 1996, fui nomeado servo ministerial, reconhecimento do meu crescimento espiritual e dedicação à obra. Lembro-me da emoção que senti quando o superintendente de circuito anunciou minha nomeação. Miriam chorou de alegria, segurou minha mão durante toda a palmas que se seguiu. Era como se toda a minha vida tivesse levado àquele momento, como se Jeová estivesse confirmando que eu estava no caminho certo. Em 2000, mudamos para Santa Clara do Sul. Eu havia conseguido um emprego melhor numa concessionária de carros, gerenciando o departamento de peças. Era uma oportunidade de crescer financeiramente e, ao mesmo tempo, ajudar numa congregação menor que precisava de servos qualificados. A mudança foi vista por todos como uma bênção de Jeová, uma oportunidade de expandir nossa influência no território. A congregação de Santa Clara nos recebeu de braços abertos. O corpo de anciãos era composto por 5 homens. O irmão Sebastião, um senhor de 70 anos que era ancião desde os anos 1970, veterano da organização que todos respeitavam profundamente. O irmão Carlos, de 55 anos, dono de uma loja de materiais de construção, homem próspero que sustentava financeiramente muitas das atividades da congregação. O irmão Paulo, 42 anos, bancário, orador eloquente que sempre conduzia as partes mais importantes dos programas. O irmão João, minha idade na época, funcionário público, conhecido pela sua paciência com os irmãos mais novos, e finalmente eu, o mais novo do grupo. Minha nomeação como ancião aconteceu em março de 2005. Foram 7 anos como servo ministerial, 7 anos aprendendo, observando, crescendo em responsabilidade. O superintendente de circuito, irmão Roberto, um homem respeitado em toda a região, veio pessoalmente fazer o anúncio. Lembro-me das palavras exatas que ele usou. O irmão Antônio demonstrou consistentemente as qualificações bíblicas para servir como ancião, mostrando amor pela obra de Jeová, cuidado pelas ovelhas e fidelidade aos princípios das Escrituras. Quando voltei para casa naquela noite, Miriam me abraçou e sussurrou no meu ouvido: "Estou muito orgulhosa de você, meu amor. Jeová vê seu coração sincero." Nossos filhos, então adolescentes, também demonstraram alegria genuína. Samuel, com 17 anos, disse que queria seguir meu exemplo. Maria, com 14, abraçou-me e disse que contaria para todas as amigas na escola que o pai dela era ancião. Ser ancião numa congregação pequena significava estar envolvido em praticamente tudo. Eu participava das reuniões semanais do corpo de anciãos, onde discutíamos as necessidades espirituais de cada família, planejávamos os programas das assembleias locais, definíamos as nomeações de servos ministeriais e tratávamos dos casos disciplinares que surgiam. Era uma responsabilidade que eu levava muito a sério, orando constantemente para que Jeová me desse sabedoria para cuidar bem do seu rebanho. Minhas responsabilidades eram variadas. Eu coordenava a escola de ministério teocrático, supervisionava grupos de pregação, visitava famílias que estavam passando por dificuldades espirituais ou materiais, participava dos comitês disciplinares quando necessário. Também era designado regularmente para dar discursos em assembleias de circuito e às vezes até em assembleias de distrito. Minha família sempre me acompanhava nessas ocasiões, sentando na primeira fila, irradiando orgulho. Os primeiros 3 anos como ancião foram os mais gratificantes da minha vida espiritual. Via famílias sendo restauradas, jovens se dedicando a Jeová, pessoas estudando a Bíblia e progredindo até o batismo. Nossa congregação cresceu de 80 para 110 publicadores durante esse período,
Eu sentia que estava realmente fazendo diferença na obra de Jeová, que minha vida tinha propósito eterno. Miriam também floresceu nesse período. Ela foi designada como pioneira regular em 2006, dedicando 90 horas mensais à pregação. Conduzia estudos bíblicos com várias mulheres da cidade, especialmente com esposas de homens que começavam a mostrar interesse na verdade. Era conhecida por sua paciência, sua habilidade para explicar assuntos complexos de forma simples, sua capacidade de fazer as pessoas se sentirem amadas e aceitas. Foi por volta do final de 2007 que comecei a notar algumas mudanças sutis em Miriam. Pequenas coisas que individualmente não significavam nada, mas que juntas começaram a formar um padrão que me deixava levemente desconfortável, embora eu não soubesse explicar exatamente por quê. Primeiro, ela começou a se arrumar de forma diferente para as reuniões. Sempre foi cuidadosa com a aparência, mas agora havia uma atenção extra aos detalhes. Passava mais tempo no espelho, experimentava penteados diferentes, usava perfumes que eu não me lembrava de ter comprado para ela. Quando comentei sobre isso, ela sorriu e disse que queria ser um bom exemplo para as irmãs mais novas, que era importante se apresentar bem nas reuniões. Segundo, ela começou a sair mais para o serviço de campo. Não que isso fosse ruim, pelo contrário, eu me sentia orgulhoso da sua dedicação. Mas ela começou a aceitar praticamente todos os convites para grupos de pregação, mesmo aqueles em horários inconvenientes ou em territórios distantes. Às vezes, chegava em casa mais tarde do que o esperado, explicando que o grupo havia parado para tomar um lanche ou que tinham encontrado uma pessoa interessada e prolongaram a conversa. Terceiro, ela começou a mencionar com mais frequência o irmão Carlos nas nossas conversas. O irmão Carlos deu uma sugestão muito boa para o estudo que estou conduzindo. Ou, o irmão Carlos conhece bem aquela família do Território Sul, talvez ele possa ajudar. Individualmente, essas menções eram perfeitamente normais. Carlos era um ancião respeitado. Era natural que ele se envolvesse nos assuntos da congregação. Mas havia algo no tom de voz dela quando falava sobre ele. Uma espécie de animação sutil que eu não conseguia identificar. O irmão Carlos era um homem de aparência distinta. Alto, cerca de 1,80 m, cabelos grisalhos sempre bem cortados, barba feita, roupas de boa qualidade. Sua esposa, irmã Lúcia, era uma mulher gentil mas discreta, que parecia viver à sombra do marido próspero. Eles não tinham filhos. Ela havia tido complicações numa gravidez anos atrás e nunca mais conseguiram conceber. Carlos compensava essa frustração se dedicando intensamente à obra espiritual e aos negócios. Por volta de março de 2008, Miriam começou a participar mais ativamente das atividades organizadas pelo irmão Carlos. Ele havia estabelecido um grupo de pregação especial que saía aos sábados pela manhã para territórios mais distantes, onde havia potencial para encontrar pessoas interessadas. Miriam se juntou a esse grupo e começou a sair regularmente aos sábados, às vezes não voltando até o final da tarde. Eu apoiava completamente essa dedicação extra. Como ancião, eu sabia da importância de alcançar pessoas em territórios menos trabalhados. Além disso, confiava completamente na integridade espiritual dos meus colegas anciãos e na fidelidade da minha esposa. A possibilidade de qualquer impropriedade simplesmente não existia na minha mente. Éramos servos de Jeová, pessoas que haviam dedicado nossa vida a seguir os mais altos padrões morais. A própria ideia de infidelidade conjugal entre anciãos era impensável para mim. Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, vocês já percebem onde essa história vai chegar? Às vezes os sinais estão todos lá, mas quando confiamos completamente nas pessoas, quando acreditamos que elas compartilham dos mesmos valores sagrados que nós, simplesmente não conseguimos enxergar o óbvio. Se esse vídeo está tocando você, deixe seu like para me incentivar a continuar compartilhando essas memórias que ainda doem no meu peito. O primeiro semestre de 2008 trouxe mudanças significativas na dinâmica da nossa congregação e, consequentemente, na minha vida pessoal. O irmão Sebastião, nosso ancião mais experiente, começou a apresentar sinais de problemas de saúde.
Aos 72 anos, sua esposa havia falecido no ano anterior, e ele começou a demonstrar dificuldades para acompanhar todas as suas responsabilidades. Com muita tristeza, mas reconhecendo suas limitações, ele pediu para ser removido de algumas funções mais pesadas. Isso significava que os 4 anciãos restantes teriam que assumir responsabilidades adicionais. Como eu era o mais jovem e um dos mais ativos, recebi várias das atribuições que antes pertenciam ao irmão Sebastião. Paradoxalmente, isso me deu mais trabalho justamente no momento em que deveria estar prestando mais atenção nas mudanças que aconteciam na minha casa. Miriam passou a ficar ainda mais tempo envolvida nas atividades da congregação. Além do grupo de pregação dos sábados, ela começou a participar de um círculo de estudos bíblicos que o irmão Carlos havia organizado. Segundo ela, era um grupo informal onde os participantes se reuniam uma vez por semana para aprofundar o estudo de temas bíblicos específicos, preparando-se melhor para conduzir estudos com interessados. É muito edificante, Antônio, ela me dizia, com os olhos brilhando de entusiasmo. O irmão Carlos tem um conhecimento profundo das Escrituras, e o grupo está me ajudando a crescer espiritualmente de uma forma que eu nunca experimentei antes. Eu a apoiava completamente, achando maravilhoso que minha esposa estivesse se dedicando tanto ao crescimento espiritual. As reuniões desse grupo aconteciam às quartas-feiras à noite, na sala comercial que o irmão Carlos mantinha nos fundos da sua loja de materiais de construção. Era um espaço amplo e confortável, com uma mesa grande, estantes cheias de publicações das Testemunhas de Jeová e uma pequena biblioteca com comentários bíblicos. Participavam cerca de 8 pessoas. Miriam, 2 outras irmãs da congregação, 2 irmãos servos ministeriais e algumas pessoas interessadas que estavam estudando a Bíblia. Por volta de maio, comecei a notar que Miriam chegava dessas reuniões de estudo particularmente animada. Ela falava sobre as discussões que haviam tido, sobre insights bíblicos que havia descoberto, sobre como o grupo estava ajudando a ver as Escrituras de uma perspectiva mais profunda. Havia uma energia nela que eu não via há anos, uma espécie de renovação espiritual que me deixava genuinamente feliz. Você não gostaria de participar também? Ela me perguntou certa noite, depois de voltar de uma dessas reuniões. Tenho certeza de que o irmão Carlos ficaria feliz em convidar você. Eu expliquei que minhas responsabilidades como ancião já me tomavam praticamente todas as noites livres da semana, entre reuniões do corpo de anciãos, visitas pastorais e preparação dos discursos. Além disso, achava importante que ela tivesse seu próprio espaço de crescimento espiritual, independente de mim. Era saudável para nosso casamento que cada um tivesse suas próprias atividades na congregação. Em junho, nossa congregação recebeu a visita do superintendente de circuito para a semana especial de atividades. O irmão Roberto chegou na segunda-feira e ficaria conosco até o domingo seguinte, supervisionando nossas atividades, dando conselhos, observando nosso progresso espiritual. Era sempre um período de intensa atividade e expectativa. Durante essa semana, tive várias reuniões privadas com o irmão Roberto para discutir as necessidades da congregação, revisar nossos registros de pregação, avaliar possíveis nomeações de novos servos ministeriais. Foi numa dessas conversas que ele fez um comentário que me chamou a atenção. Irmão Antônio, ele disse, ajustando os óculos enquanto revisava algumas anotações. Tenho observado que vocês têm vários grupos de pregação muito ativos aqui. É louvável. Mas queria fazer uma pequena sugestão. É importante manter sempre a supervisão adequada sobre todas as atividades espirituais da congregação, especialmente aquelas que envolvem irmãos e irmãs trabalhando juntos regularmente. Perguntei a que ele se referia especificamente, e ele explicou que havia notado alguns grupos de pregação onde sempre participavam as mesmas pessoas, criando dinâmicas muito próximas entre irmãos de famílias diferentes. Não estou sugerindo que há qualquer problema, ele esclareceu rapidamente. Mas a experiência me ensinou que é sábio variar a composição dos grupos de pregação regularmente, evitando que se formem vínculos demasiadamente próximos entre pessoas casadas.
Na época pensei que era apenas um conselho geral, baseado na experiência dele em outras congregações. Não associei isso especificamente ao grupo de pregação dos sábados do qual Miriam participava. Afinal, havia várias pessoas diferentes nesses grupos, não sempre as mesmas. E quanto ao círculo de estudos bíblicos das quartas-feiras, eu considerava aquilo uma atividade educativa, não exatamente pregação. Foi também durante essa semana que notei algo que me causou um leve desconforto. Na quinta-feira à noite, depois da reunião regular, vários irmãos ficaram conversando no estacionamento do Salão do Reino, como era costume. Eu estava falando com o irmão Roberto sobre alguns assuntos administrativos quando vi Miriam e o irmão Carlos conversando perto do carro dele. Não havia nada obviamente impróprio na cena. Eles estavam a uma distância respeitosa, outras pessoas passavam perto. A conversa parecia ser sobre assuntos da congregação. Mas havia algo na linguagem corporal deles que me incomodou de forma muito sutil. Miriam estava ligeiramente inclinada na direção dele, sorrindo de uma forma que parecia mais calorosa do que o normal para uma conversa casual entre irmãos da congregação. Quando chegamos em casa naquela noite, perguntei casualmente sobre o que eles estavam conversando. O irmão Carlos estava me contando sobre uma família nova que começou a assistir às reuniões. Ele achou que eu poderia ter interesse em oferecer um estudo bíblico para a esposa. A explicação era perfeitamente razoável, mas havia algo no tom de voz dela, uma ligeira hesitação antes de responder, que plantou uma pequena semente de dúvida na minha mente. Durante o mês de julho, essa semente começou a crescer lentamente. Comecei a prestar mais atenção nas interações entre Miriam e Carlos durante as reuniões. Notei que eles sempre pareciam encontrar razões para conversar, que os olhares entre eles duravam alguns segundos a mais do que seria normal, que havia uma sintonia sutil entre eles que me deixava inquieto. Tentei combater esses pensamentos considerando os produtos de uma mente cansada e estressada pelas responsabilidades do ancianato. Orava constantemente, pedindo a Jeová para purificar meus pensamentos, para me livrar de suspeitas infundadas sobre 2 servos dedicados da organização. Chegava a me sentir culpado por ter tais pensamentos sobre minha esposa e meu irmão na fé. É difícil até hoje reviver esses momentos de crescente desconfiança. Às vezes me pergunto se eu deveria ter confrontado a situação mais cedo, ou se estava apenas imaginando coisas que não existiam. Vocês que estão me acompanhando até aqui, o que acham que eu deveria ter feito? Me conta lá nos comentários. Em agosto, aconteceu algo que tornou impossível ignorar meus receios. Era uma quinta-feira à tarde, e eu havia saído mais cedo do trabalho para cuidar de alguns assuntos bancários. Decidi passar na loja do irmão Carlos para falar sobre a organização da próxima assembleia de circuito. Precisávamos coordenar o transporte para os irmãos que não tinham carro próprio. Quando cheguei à loja, o funcionário me disse que Carlos estava numa reunião importante nos fundos e que não poderia ser interrompido. Achei estranho, pois não me lembrava de nenhuma reunião agendada para aquele horário, e normalmente Carlos me avisava quando havia assuntos da congregação sendo tratados. Resolvi aguardar na loja, folheando algumas revistas enquanto esperava a reunião terminar. Depois de cerca de 20 minutos, ouvi vozes vindas da direção da sala nos fundos. Uma delas era claramente a voz do irmão Carlos, mas a outra era a voz da Miriam. Meu coração começou a bater mais forte. Que reunião era essa? Por que Miriam não havia me dito que estaria lá? Caminhei na direção das vozes, tentando entender o que estava acontecendo. As vozes ficaram mais baixas quando me aproximei, e em seguida ouvi o som de uma porta se abrindo. Miriam apareceu primeiro, com o rosto ligeiramente corado, ajeitando os cabelos. Quando me viu, seus olhos se arregalaram de surpresa. Antônio, que bom te ver aqui. O que você está fazendo? Carlos apareceu logo atrás dela, também parecendo levemente desconfortável. Irmão Antônio, não sabíamos que você estava aqui. Estávamos apenas discutindo alguns pontos do estudo que a irmã Miriam está conduzindo com aquela família nova. A explicação era plausível, mas havia algo no ar, uma tensão estranha, um constrangimento que não parecia condizer com uma simples discussão sobre estudos bíblicos.
Miriam evitou meu olhar enquanto se despedia rapidamente e foi em direção ao carro. No caminho para casa, perguntei por que ela não havia me dito que teria uma reunião com Carlos naquela tarde. Não foi uma reunião planejada, ela respondeu olhando pela janela. Eu estava passando perto da loja dele quando lembrei de algumas dúvidas sobre o estudo, então resolvi parar rapidamente para conversar. Foi uma coisa de última hora. A explicação fazia sentido, mas havia algo no seu comportamento, a forma como evitava meu olhar, como suas mãos tremiam levemente, que me deixou ainda mais inquieto. Naquela noite, fiquei acordado por horas, orando, tentando entender se minha desconfiança era justificada ou se estava permitindo que Satanás plantasse sementes de divisão no meu casamento. O momento que mudou tudo aconteceu numa terça-feira de setembro de 2008. Era um dia que deveria ser igual a qualquer outro, mas que se tornou o divisor de águas entre a vida que eu conhecia e a realidade devastadora que estava prestes a descobrir. Naquela manhã, Miriam havia saído cedo para o serviço de campo, como fazia várias vezes por semana. Disse que participaria de um grupo que trabalharia um território rural nos arredores de Santa Clara, uma região onde moravam algumas famílias que raramente recebiam visitas de testemunhas de Jeová. Esperava voltar no final da tarde. Eu estava no trabalho, lidando com alguns problemas no estoque de peças, quando recebi uma ligação do meu filho Samuel. Ele estava na universidade estadual, cursando engenharia, e normalmente só me ligava nos fins de semana. Sua voz soava tensa ao telefone. Pai, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Posso passar aí na concessionária agora à tarde? Perguntei se havia algum problema, se ele estava bem, mas ele disse apenas que preferia conversar pessoalmente, que era algo delicado demais para ser discutido por telefone. Marcamos de nos encontrar às 4 da tarde no meu escritório. Samuel chegou pontualmente, mas eu imediatamente notei que havia algo diferente nele. Meu filho sempre foi um jovem tranquilo e respeitoso, mas naquele dia ele parecia carregando um peso enorme nos ombros. Suas mãos tremiam ligeiramente e ele evitava fazer contato visual direto comigo. Pai, ele começou, depois de sentar na cadeira em frente à minha mesa. O que eu vou te contar vai doer muito. Mas você precisa saber a verdade. Não posso mais ficar calado vendo você viver numa mentira. Meu estômago se contraiu imediatamente. Algo no tom de voz dele, na seriedade absoluta das suas palavras, me preparou para ouvir algo devastador. Na semana passada, eu estava voltando da universidade mais cedo porque uma aula havia sido cancelada. Resolvi passar naquele lanchonete na estrada de São Pedro para tomar um refrigerante antes de chegar em casa. Era por volta das 2 da tarde. Ele fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Pai, eu vi a mamãe. Ela estava lá, numa mesa no canto, mas não estava sozinha. Estava com o irmão Carlos. E pai. Sua voz falhou. Eles não estavam discutindo estudos bíblicos. Estavam se beijando. As palavras atingiram meu peito como socos. Por alguns segundos, não consegui processar o que havia escutado. Era como se meu cérebro simplesmente se recusasse a aceitar aquela informação. Não pode ser, Samuel. Você deve ter se confundido. Deve ter visto outra pessoa que se parece com sua mãe. Pai, eu os observei por mais de 15 minutos. Eles estavam de mãos dadas por cima da mesa, conversando baixinho, se olhando como namorados. Quando se levantaram para ir embora, ele pôs o braço na cintura dela. Não há possibilidade de engano. Senti como se o chão estivesse desabando debaixo dos meus pés. 21 anos de casamento, uma vida inteira construída sobre confiança mútua e fé compartilhada. Tudo desmoronando numa fração de segundos. Você tem certeza absoluta do que viu? Perguntei, ainda tentando encontrar uma explicação alternativa para aquela situação impossível. Pai, eu o segui quando saíram do lanchonete. Eles foram para aquele motel na Estrada Velha, o Recanto dos Pinheiros. Entraram juntos. Eu esperei do outro lado da rua por 2 horas. Eles saíram juntos. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Não eram lágrimas apenas de tristeza,
mas de raiva, de humilhação, de traição absoluta. Como isso era possível? Como duas pessoas em quem eu confiava completamente, duas pessoas que professavam servir ao mesmo Deus que eu, podiam estar vivendo uma mentira tão completa? Samuel se levantou e veio até mim, pondo a mão no meu ombro. Pai, eu pensei muito antes de contar isso para você. Rezei, pedi orientação de Jeová sobre o que fazer. Não queria destruir nossa família, mas também não podia deixar você continuar sendo enganado. Permaneci em silêncio por vários minutos, tentando processar a magnitude do que havia descoberto. Minha esposa, minha companheira de mais de 2 décadas, a mãe dos meus filhos, estava tendo um caso extraconjugal com um dos meus colegas anciãos. A traição era dupla, conjugal e espiritual. Samuel, disse finalmente, você contou isso para sua irmã? Para alguém mais? Não, pai. Achei que você deveria ser o primeiro a saber. Maria ainda não suspeita de nada. Ela tem apenas 17 anos. Talvez seja melhor protegê-la por enquanto. Concordei com ele. Maria estava no último ano do ensino médio, focada nos estudos e nas atividades da congregação. Não havia necessidade de destruir sua visão do mundo antes que eu decidisse como lidar com aquela situação. Naquela noite, quando Miriam chegou em casa por volta das 6 horas, eu a observei com olhos completamente diferentes. Ela parecia relaxada, até ligeiramente feliz, contando sobre o território rural que havia trabalhado, sobre as pessoas interessantes que havia encontrado. Cada palavra que saía da sua boca soava como mentira para meus ouvidos. Como foi o serviço hoje? Perguntei testando-a. Foi muito produtivo. Trabalhamos toda a região da estrada de São Pedro. Encontramos várias pessoas receptivas à mensagem. O irmão Carlos organizou muito bem os grupos para cobrir todo o território eficientemente. Ela mentiu diretamente para mim, olhando nos meus olhos, com a mesma naturalidade com que sempre falava sobre suas atividades espirituais. Naquele momento, compreendi que não havia mais possibilidade de dúvida. A traição era real, premeditada, e estava acontecendo há tempo suficiente para que ela tivesse desenvolvido um sistema elaborado de mentiras. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida até aquele momento. Eu precisava tomar uma decisão sobre como confrontar a situação, mas também precisava reunir evidências suficientes para que não houvesse possibilidade de negação ou manipulação dos fatos. Decidi seguir os procedimentos bíblicos estabelecidos pela organização. Primeiro, tentaria resolver a questão diretamente com os envolvidos. Se isso não funcionasse, levaria o assunto para o corpo de anciãos. Era meu dever como servo de Jeová seguir os canais apropriados, mesmo que isso significasse expor minha humilhação pessoal para meus colegas. Durante uma semana inteira, observei cuidadosamente os padrões de comportamento de Miriam. Anotei os horários em que ela saía, as desculpas que dava, as inconsistências nas suas histórias. Comecei a perceber que havia muito mais encontros do que eu havia imaginado inicialmente. As quartas-feiras do Círculo de Estudos Bíblicos eram aparentemente apenas uma das muitas oportunidades que eles criavam para se encontrar. Na quinta-feira seguinte, decidi segui-la discretamente. Disse que teria uma reunião com um fornecedor que se estenderia até tarde e que chegaria em casa depois das 10 horas da noite. Miriam imediatamente disse que aproveitaria para participar de uma visita pastoral que o irmão Carlos estava fazendo a uma família com problemas conjugais. Por volta das 7 horas da noite, estacionei meu carro numa posição discreta perto da loja de materiais de construção do Carlos. Vi quando Miriam chegou, entrou pela porta dos fundos e as luzes da sala de reuniões se acenderam. Aguardei cerca de 30 minutos e então as luzes se apagaram. Eles saíram juntos pela porta dos fundos, entraram no carro dele e seguiram na direção da estrada velha. Segui-os mantendo distância segura. Como Samuel havia dito, eles foram diretamente para o motel Recanto dos Pinheiros. Vi quando entraram juntos no quarto número 12. A dor que senti naquele momento foi indescritível. Era como se uma parte de mim tivesse morrido ali mesmo, no banco do meu carro,
observando minha vida desmoronar completamente. Permaneci no estacionamento por mais de 2 horas, lutando contra impulsos conflitantes. Parte de mim queria arrombar a porta do quarto e confrontá-los no flagrante. Outra parte queria simplesmente ir embora e fingir que nada havia acontecido. Mas a parte de mim que era ancião, que tinha responsabilidades espirituais, sabia que precisava lidar com aquela situação de acordo com os princípios bíblicos. Quando finalmente os vi saindo do quarto por volta das 10:30 da noite, tomei uma decisão. Não os confrontaria naquele momento. Em vez disso, documentaria tudo cuidadosamente e apresentaria o caso ao corpo de anciãos de forma organizada e irrefutável. Nesse momento da minha vida, eu realmente não sabia se conseguiria seguir em frente. A dor da traição era devastadora, mas a desilusão espiritual era ainda pior. Como um homem dedicado a Jeová, que havia passado 25 anos servindo fielmente à organização, podia lidar com a descoberta de que líderes espirituais eram capazes de tamanhas mentiras? Vocês já sentiram esse tipo de desilusão completa? Deixe seu coração nos comentários se esse relato está tocando você. Cheguei em casa naquela noite completamente transformado. Miriam chegou cerca de 1 hora depois, contando alegremente sobre como a visita pastoral havia sido bem-sucedida, como o casal havia recebido bem os conselhos bíblicos, como ela se sentia abençoada por poder ajudar famílias em dificuldades. Cada palavra era uma facada no meu coração. Ali estava a mulher com quem eu havia construído uma família, com quem havia compartilhado sonhos espirituais, com quem havia planejado viver eternamente no paraíso prometido por Jeová. E ela estava mentindo para mim com a mesma facilidade com que respirava. Nos dias seguintes, comecei a questionar tudo. Se Miriam era capaz de viver uma dupla vida tão convincente, se Carlos podia presidir reuniões espirituais pela manhã e cometer adultério à tarde, o que mais na organização poderia ser diferente do que aparentava ser? Decidi que precisava de mais evidências antes de fazer qualquer acusação formal. Era minha palavra contra a deles, e sabia que ambos negariam tudo veementemente. Precisava de provas incontestáveis. Durante as 2 semanas seguintes, mergulhei numa investigação discreta, mas meticulosa. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos, padrões de comportamento que agora ganhavam novo significado à luz da descoberta. Descobri que o Círculo de Estudos Bíblicos das quartas-feiras havia sido suspenso há mais de 1 mês, mas Miriam continuava saindo religiosamente todas as quartas à noite. Quando perguntei casualmente sobre como estavam indo os estudos, ela inventava histórias elaboradas sobre discussões bíblicas que supostamente haviam acontecido. Comecei também a observar mais atentamente o comportamento do irmão Carlos durante as reuniões da congregação. Notei como ele e Miriam evitavam cuidadosamente qualquer interação óbvia durante as reuniões, mas como havia uma comunicação silenciosa entre eles, olhares rápidos, pequenos gestos, uma sintonia sutil que agora me parecia gritante. Descobri ainda que várias das saídas para o serviço de campo que Miriam relatava não correspondiam aos registros oficiais dos grupos de pregação. Quando consultei discretamente os outros anciãos sobre territórios específicos que ela mencionava ter trabalhado, alguns deles confirmaram que aqueles territórios não haviam sido designados para nenhum grupo naqueles dias. A elaboração das mentiras era impressionante. Miriam havia criado uma realidade paralela completa, com atividades fictícias, estudos bíblicos inexistentes, famílias interessadas que nunca existiram. Era como se ela tivesse desenvolvido uma segunda personalidade inteiramente dedicada a sustentar sua dupla vida. Por volta do final de setembro, decidi que tinha evidências suficientes. Era hora de confrontar a situação diretamente, seguindo o procedimento bíblico estabelecido em Mateus 18, 15 e 17. Primeiro, falaria com cada um deles individualmente. Se negassem, apresentaria o caso ao corpo de anciãos. Marquei uma conversa privada com o irmão Carlos para uma quinta-feira à noite, depois da reunião regular. Disse que precisávamos discutir um assunto delicado relacionado à congregação. Ele aceitou prontamente,
sugerindo que nos encontrássemos na sua loja depois que todos tivessem ido embora do salão do reino. Chegamos à loja por volta das 10 horas da noite. Carlos preparou café e se mostrou completamente à vontade, sem qualquer sinal de nervosismo ou antecipação de problemas. Isso me fez questionar momentaneamente se eu não estaria cometendo um erro terrível, se não estava prestes a destruir relacionamentos importantes baseado em mal-entendidos. Irmão Carlos, comecei cuidadosamente. Preciso falar com você sobre algo muito sério. É sobre sua relação com minha esposa. Vi uma mudança sutil na expressão dele. Por uma fração de segundo, algo parecido com pânico passou pelos seus olhos, mas ele rapidamente recompôs a expressão. Sua esposa, a irmã Miriam. Não entendo a que você se refere, irmão Antônio. Qual é sua preocupação? Sei sobre os encontros de vocês. Sei sobre o motel. Sei que o círculo de estudos bíblicos foi suspenso há semanas, mas vocês continuam se encontrando. Quero dar a você a oportunidade de me explicar o que está acontecendo. Carlos ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro, apenas me olhando fixamente. Pude ver seu cérebro trabalhando, calculando opções, avaliando possibilidades. Finalmente, ele suspirou profundamente. Irmão Antônio, você não entende a situação. Sua esposa veio até mim em busca de conselhos sobre problemas no casamento de vocês. Ela estava sofrendo, se sentindo negligenciada, precisando de orientação espiritual. Eu apenas tentei ajudar, como qualquer ancião faria. A resposta me enfureceu. Não apenas ele estava negando a evidência óbvia, como estava tentando transformar a situação numa falha minha como marido. Carlos, você foi visto beijando minha esposa. Vocês foram vistos entrando juntos num motel. Isso não é aconselhamento espiritual. Ele mudou de tática imediatamente, sua expressão se tornando mais defensiva. Quem disse isso? Quem está espalhando calúnias sobre servos fiéis de Jeová? Irmão Antônio, você precisa ser muito cuidadoso com acusações sem fundamento. Isso pode destruir reputações, pode causar divisões na congregação. Percebi que ele não admitiria nada. Era exatamente o que eu havia antecipado. Decidi encerrar a conversa ali mesmo. Carlos, você teve sua oportunidade de ser honesto comigo. Agora isso terá que ser resolvido com o corpo de anciãos. Na noite seguinte, confrontei Miriam. Esperamos que Maria fosse para o quarto fazer suas tarefas escolares, e então pedi para que nos sentássemos na sala para uma conversa séria. Miriam, sei sobre você e Carlos. Ela imediatamente assumiu uma expressão de total confusão, como se não tivesse a menor ideia do que eu estava falando. Eu e Carlos? Do que você está falando, Antônio? Sei sobre o motel, sei que vocês estão tendo um caso há meses, sei que mentiu sobre o círculo de estudos bíblicos, sei sobre todos os encontros que vocês inventaram desculpas para ter. Vi o exato momento em que ela percebeu que havia sido descoberta. Seu rosto passou por uma série de expressões: surpresa, pânico, cálculo e finalmente uma espécie de desafio frio que eu nunca havia visto antes. Quem disse isso para você? Ela perguntou, sua voz assumindo um tom diferente, mais duro. Isso importa? O que importa é que é verdade. Ela ficou em silêncio por vários minutos, claramente avaliando suas opções. Então, para minha completa surpresa, ela começou a chorar. Não eram lágrimas de arrependimento ou remorso, mas lágrimas de raiva e frustração. Você não entende nada, Antônio. Você passou os últimos anos tão ocupado sendo o ancião perfeito que esqueceu que tinha uma esposa. Quando foi a última vez que você realmente conversou comigo sobre algo que não fosse relacionado à congregação? Quando foi a última vez que demonstrou qualquer interesse na minha vida, além do meu serviço a Jeová? Ela estava tentando inverter a culpa, fazer com que eu me sentisse responsável pela traição dela. Mas eu não estava disposto a aceitar essa manipulação. Miriam, se você tinha problemas com nosso casamento, deveria ter conversado comigo. Deveríamos ter procurado ajuda pastoral. Você não tinha o direito de me trair, especialmente com outro ancião. Ajuda pastoral? Ela riu amargamente. Com quem? Com você? Com seus colegas anciãos? Todos vocês vivem num mundo de aparências.
preocupados apenas em manter a imagem perfeita da organização. Nenhum de vocês se importa realmente com as pessoas. Essa foi a primeira indicação que tive de que a desilusão de Miriam com a organização ia muito além do nosso casamento. Havia ressentimentos profundos que ela havia escondido de mim por anos. E Carlos? Ele se importa realmente com você? Ou vocês apenas estão usando um ao outro? Ela hesitou antes de responder, e percebi que havia tocado num ponto sensível. Carlos me entende de uma forma que você nunca entendeu. Ele me vê como mulher, não apenas como a esposa perfeita do ancião. Carlos é casado, Miriam. Ele está traindo a própria esposa da mesma forma que está me traindo. Que tipo de entendimento é esse? Novamente ela ficou em silêncio e pude ver que havia plantado uma semente de dúvida sobre as verdadeiras motivações de Carlos. A conversa se estendeu por mais de 2 horas, mas não chegamos a nenhuma resolução. Miriam admitiu o relacionamento, mas se recusou a demonstrar qualquer arrependimento genuíno. Em vez disso, continuou culpando-me, a organização e as circunstâncias por suas escolhas. Na semana seguinte, solicitei uma reunião emergencial do corpo de anciãos. Convoquei os irmãos Sebastião, Paulo e João, deixando Carlos de fora, obviamente. Expliquei que havia descoberto uma situação grave envolvendo imoralidade sexual que precisava ser tratada imediatamente. A reunião aconteceu na quinta-feira à noite no Salão do Reino. Quando os 3 anciãos se reuniram, apresentei metodicamente todas as evidências que havia coletado. O testemunho do meu filho Samuel, minhas próprias observações, as inconsistências nas histórias de Miriam, as mentiras sobre atividades da congregação. A reação inicial foi de choque e incredulidade. O irmão Sebastião, o mais experiente do grupo, balançou a cabeça repetidamente enquanto eu falava. Irmão Antônio, ele disse finalmente, essas são acusações muito graves. Se forem verdadeiras, estamos falando de 2 casos de imoralidade sexual envolvendo um ancião. Isso teria consequências devastadoras para a congregação. O irmão Paulo, sempre cauteloso em questões legais devido ao seu trabalho no banco, perguntou sobre a qualidade das evidências. Você tem testemunhas oculares além do seu filho? Você tem alguma evidência física? Fotos, documentos, algo concreto? Expliquei que não havia fotos, mas que o testemunho do Samuel era confiável e que minhas próprias observações confirmavam o padrão de comportamento suspeito. O irmão João sugeriu que confrontássemos Carlos diretamente na presença do corpo de anciãos, dando-lhe oportunidade de responder às acusações. Se ele confessar, poderemos proceder com as disciplinas apropriadas. Se negar, teremos que avaliar cuidadosamente como proceder sem evidências físicas conclusivas. Marcamos uma reunião para a noite seguinte, onde Carlos seria convidado a responder às acusações. Eu passaria aquela noite orando intensamente, pedindo sabedoria a Jeová para lidar com a situação mais difícil da minha vida como ancião. A reunião aconteceu na sexta-feira às 8 horas da noite. Carlos chegou pontualmente, aparentando total normalidade. Cumprimentou a todos cordialmente, se sentou na cadeira que havia sido preparada para ele e aguardou com expressão serena. O irmão Sebastião, como ancião mais experiente, conduziu a reunião. Explicou que haviam sido trazidas à atenção do corpo de anciãos certas alegações sobre o comportamento de Carlos e que ele teria a oportunidade de responder a essas alegações. Irmão Carlos, Sebastião começou solenemente. O irmão Antônio trouxe informações sugerindo que você tem mantido um relacionamento impróprio com a esposa dele, a irmã Miriam. Especificamente, alega-se que vocês têm se encontrado em circunstâncias íntimas e que têm mentido sobre essas atividades para a congregação. Carlos ouviu calmamente, mantendo uma expressão de surpresa crescente, como se estivesse escutando a coisa mais absurda do mundo. Irmãos, ele respondeu com voz firme, estou chocado com essas alegações. Nunca, em todos os meus anos servindo a Jeová, imaginei que seria acusado de algo tão contrário aos princípios cristãos. Sim, tenho interagido com a irmã Miriam em atividades da congregação,
como faço com todas as irmãs. Mas sugerir que há qualquer impropriedade é não apenas falso, mas profundamente doloroso. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para mim, com o que parecia ser tristeza genuína. Irmão Antônio, entendo que você possa estar passando por dificuldades no seu casamento e lamento profundamente se isso está causando suspeitas infundadas. Mas acusar um colega ancião de imoralidade sexual sem evidências é algo muito sério. O irmão Paulo então perguntou especificamente sobre o motel e os encontros que haviam sido relatados. Carlos, você esteve no motel Recanto dos Pinheiros com a irmã Miriam em algum momento nas últimas semanas? Nunca estive nesse motel, irmão Paulo. Nem com a irmã Miriam, nem com qualquer outra pessoa. Minha esposa pode confirmar meus horários e atividades. Era uma negação completa e convincente. Se eu não soubesse a verdade, provavelmente acreditaria nele. Sua performance era impressionante. A indignação parecia genuína. A tristeza pela acusação parecia real. Foi então que Samuel foi chamado para dar seu testemunho. Meu filho entrou na sala visivelmente nervoso, mas determinado a falar a verdade. Ele relatou detalhadamente o que havia visto no lanchonete e posteriormente no motel, respondendo a todas as perguntas com precisão e consistência. Carlos ouviu o testemunho do Samuel com crescente agitação. Quando meu filho terminou, Carlos se dirigiu diretamente a ele. Samuel, você é um jovem sincero, e não duvido que acredita no que está dizendo. Mas é possível que tenha se confundido, que tenha visto pessoas que se pareciam conosco. À distância, sob certas condições de luz, erros de identificação podem acontecer facilmente. Samuel manteve sua posição firmemente. Não houve erro, irmão Carlos. Eu os observei por tempo suficiente para ter certeza absoluta. Eram vocês. A reunião se estendeu por mais de 3 horas. Carlos manteve sua negação completa durante todo o tempo, negando cada alegação específica, oferecendo explicações alternativas para cada evidência apresentada. Sua defesa era habilidosa e consistente. Depois que Carlos foi dispensado, o corpo de anciãos deliberou sobre como proceder. A discussão foi intensa e revelou divisões significativas na nossa avaliação da situação. O irmão Sebastião estava claramente perturbado pelas alegações, mas preocupado com as implicações de agir sem evidências absolutamente conclusivas. Irmãos, se essas acusações forem verdadeiras, devemos agir decisivamente. Mas se forem falsas, podemos estar destruindo a reputação de um servo fiel e causando divisões desnecessárias na congregação. O irmão Paulo era mais cético em relação às evidências apresentadas. O testemunho do Samuel é importante, mas ele é filho do acusador. Legalmente, isso poderia ser visto como tendencioso. Além disso, não temos evidências físicas ou testemunhas independentes. O irmão João parecia mais inclinado a acreditar nas acusações. Irmão Antônio, conheço você há anos. Você é um homem íntegro, não faria acusações dessa gravidade levianamente, e o padrão de comportamento que você descreveu é consistente com alguém tentando ocultar um relacionamento impróprio. A discussão continuou até tarde da noite. Eventualmente, chegamos a uma decisão que me deixou profundamente insatisfeito. Devido à falta de evidências conclusivas e à negação completa de Carlos, o corpo de anciãos decidiu não tomar ação disciplinar formal naquele momento. Em vez disso, decidimos monitorar a situação mais de perto, orientar tanto Carlos quanto Miriam sobre a importância de evitar até mesmo a aparência de impropriedade e revisitar o caso se novas evidências surgissem. Para mim, essa decisão foi devastadora. Eu sabia a verdade, mas a organização que eu havia servido fielmente por décadas estava escolhendo proteger sua reputação em vez de defender a justiça. Nos meses que se seguiram, a dinâmica da nossa congregação mudou dramaticamente. Embora as acusações específicas não tivessem sido tornadas públicas, rumores começaram a circular. Algumas pessoas notaram tensões entre mim e Carlos, outros perceberam mudanças no comportamento de Miriam. Carlos continuou servindo como ancião, mas claramente estava sob pressão.
Ele se tornou mais cauteloso em suas interações, evitava ficar sozinho com qualquer irmã da congregação e parecia constantemente preocupado com a possibilidade de novas acusações. Miriam, por outro lado, tornou-se cada vez mais rebelde em relação às atividades da congregação. Ela continuou assistindo às reuniões, mas sua participação diminuiu significativamente. Raramente comentava durante os estudos. Raramente se oferecia para atividades voluntárias e parecia cada vez mais desinteressada nos assuntos espirituais. Minha própria posição como ancião se tornou insustentável. Como eu poderia continuar aconselhando outras famílias sobre problemas conjugais quando minha própria esposa estava vivendo em adultério aberto? Como poderia presidir comitês disciplinares quando sentia que a justiça havia falhado no meu próprio caso? Em dezembro de 2008, tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida. Solicitei uma reunião privada com o superintendente de circuito durante sua próxima visita. O irmão Roberto chegou a Santa Clara em janeiro de 2009 para sua visita semestral. Marquei uma reunião privada com ele para segunda-feira de manhã, antes que as atividades oficiais da semana começassem. Apresentei todo o caso para ele em detalhes, incluindo as evidências que havia coletado, o testemunho do meu filho, a resposta do corpo de anciãos e minha crescente frustração com a falta de ação disciplinar. Roberto ouviu tudo cuidadosamente, fazendo perguntas ocasionais para clarificar detalhes. Quando terminei meu relato, ele ficou em silêncio por vários minutos, claramente ponderando as implicações da situação. Irmão Antônio, ele disse finalmente, entendo sua frustração. Esta é claramente uma situação muito difícil para você pessoalmente e para a congregação. Permita-me fazer algumas perguntas adicionais. Ele me questionou sobre a possibilidade de reconciliação com Miriam, sobre minha disposição para perdoar se ela demonstrasse arrependimento genuíno, sobre minha capacidade de continuar servindo como ancião dadas as circunstâncias. Roberto, respondi honestamente, não sei se posso continuar servindo numa organização que falha em disciplinar apropriadamente casos claros de imoralidade entre líderes. Como posso ensinar outros sobre padrões morais quando esses mesmos padrões não são aplicados consistentemente? Sua resposta revelou muito sobre as prioridades da organização. Irmão Antônio, entendo sua perspectiva, mas você deve considerar o bem maior da congregação. Às vezes, para proteger a estabilidade espiritual de muitas pessoas, precisamos lidar com situações individuais de forma que pode parecer insatisfatória para os diretamente envolvidos. Essa resposta me chocou profundamente. Estava sendo dito explicitamente que a reputação da organização era mais importante que a justiça individual. Nos meses seguintes, minha fé na organização das Testemunhas de Jeová foi gradualmente se desintegrando. Comecei a questionar não apenas o tratamento do meu caso específico, mas a estrutura autoritária da organização como um todo. Comecei a estudar independentemente as Escrituras, sem a influência das publicações da Torre de Vigia. Descobri que muitas doutrinas que havia aceito sem questionamento não tinham base bíblica sólida. A doutrina dos 144.000, as predições sobre o fim dos tempos, a autoridade absoluta do corpo governante, tudo começou a parecer construído sobre interpretações questionáveis das Escrituras. Em abril de 2009, tomei a decisão final. Escrevi uma carta de resignação como ancião, explicando que não poderia mais conscientemente representar uma organização que falhava em viver de acordo com seus próprios padrões morais declarados. A reação foi imediata e severa. Fui convocado para várias reuniões onde tentaram me persuadir a reconsiderar. Quando ficou claro que minha decisão era final, começaram os procedimentos para minha desassociação. Durante esse período tumultuado, um colega de trabalho chamado Fernando, que era membro de uma igreja evangélica local, havia percebido minha angústia e oferecido apoio e amizade sem julgamento. Quando eu finalmente deixei as Testemunhas de Jeová, ele me convidou para visitar sua igreja. A diferença foi imediata e marcante. Na Igreja Evangélica da Graça, encontrei uma comunidade que enfatizava o relacionamento pessoal com Jesus Cristo em vez da obediência a uma organização.
O pastor, um homem humilde e genuinamente carinhoso, me recebeu com amor incondicional, sem fazer perguntas sobre meu passado ou julgamentos sobre minha situação pessoal. Pela primeira vez em décadas, senti liberdade espiritual genuína. Podia ler a Bíblia e formar minhas próprias convicções. Podia questionar e discutir doutrinas sem medo de retribuição. Podia experimentar a graça de Deus sem os constantes temores de julgamento organizacional. Samuel decidiu me acompanhar nessa jornada espiritual. Ele também havia ficado desiludido com a forma como o caso havia sido tratado e estava questionando suas próprias crenças. Juntos, começamos a construir uma nova compreensão da fé cristã, baseada na graça e no amor incondicional de Deus. Maria inicialmente resistiu à mudança, escolhendo ficar com a mãe e continuar como testemunha de Jeová. Foi uma das decisões mais dolorosas da minha vida, perder não apenas minha esposa, mas também minha filha para uma organização que eu agora via como fundamentalmente corrupta. Os anos seguintes foram de profunda cura e transformação pessoal. Na igreja evangélica, encontrei um conceito de perdão que ia muito além do que havia experimentado como testemunha de Jeová. Aprendi que o perdão não significava ignorar o pecado ou permitir que o mal continuasse, mas sim liberar meu coração do veneno da amargura. Lentamente, consegui perdoar Miriam e Carlos. Não porque suas ações fossem justificáveis, mas porque escolhi não permitir que sua traição continuasse envenenando minha alma. Esse perdão foi um processo, não um evento único, e requeria renovação constante. Em 2012, conheci Helena na igreja. Ela era viúva. Havia perdido o marido num acidente de trabalho 3 anos antes e estava criando sozinha 2 filhos adolescentes. Nossa amizade se desenvolveu lentamente, baseada em compreensão mútua da dor e na fé renovada que ambos havíamos encontrado na igreja evangélica. Helena havia crescido na igreja evangélica, mas se afastado durante a juventude. A morte trágica do marido a trouxe de volta à fé, buscando consolo e significado em meio ao sofrimento. Ela entendia minha jornada de uma forma que poucas pessoas poderiam entender. A necessidade de reconstruir não apenas a vida pessoal, mas toda a estrutura de crenças que havia sustentado minha existência por décadas. Nosso relacionamento floresceu lentamente. Conversávamos por horas sobre questões de fé, sobre as diferenças entre religiosidade institucional e espiritualidade genuína, sobre a liberdade que havíamos encontrado em Cristo. Helena me ajudou a compreender que minha experiência traumática com as testemunhas de Jeová não deveria me tornar cínico em relação à fé, mas sim me ensinar a distinguir entre organizações humanas falíveis e o amor imutável de Deus. Em dezembro de 2013, Helena e eu nos casamos numa cerimônia simples na igreja, celebrada pelo pastor João, que havia se tornado não apenas nosso líder espiritual, mas um verdadeiro amigo e conselheiro. Samuel serviu como meu padrinho, irradiando felicidade por ver seu pai finalmente encontrando paz e amor genuíno novamente. Maria não compareceu ao casamento. A doutrina das testemunhas de Jeová sobre evitar apóstatas havia criado uma barreira aparentemente intransponível entre nós. Ela havia sido orientada pelos anciãos a manter contato mínimo comigo, apenas o necessário para assuntos urgentes de família. Essa separação era uma ferida constante no meu coração, mas eu havia aprendido a entregá-la nas mãos de Deus. Conforme os anos passaram e minha perspectiva se tornou mais clara, comecei a entender melhor os mecanismos que haviam permitido que a traição de Miriam e Carlos fosse encoberta. Não era apenas uma falha individual do nosso corpo de anciãos, mas um reflexo de problemas sistêmicos na estrutura organizacional das testemunhas de Jeová. A organização havia criado uma cultura onde a reputação institucional era preservada a qualquer custo. Casos que pudessem gerar escândalos ou questionar a integridade da liderança eram frequentemente minimizados, ignorados ou resolvidos de forma que protegesse a imagem da organização, mesmo que isso significasse injustiça para as vítimas. Durante minha pesquisa independente, descobri que meu caso não era isolado.
Havia centenas, talvez milhares de relatos similares de pessoas que haviam sofrido injustiças dentro da organização apenas para ver seus casos serem encobertos ou maltratados pelos sistemas disciplinares internos. A doutrina da teocracia, a ideia de que a organização era dirigida diretamente por Deus através do corpo governante, criava um ambiente onde questionar decisões organizacionais era equiparado a questionar o próprio Deus. Isso tornava extremamente difícil para membros sinceros desafiarem decisões injustas ou corruptas, mesmo quando tinham evidências claras de irregularidades. Comecei a entender também como o isolamento social imposto pela organização funcionava como uma ferramenta de controle. O medo de perder família e amigos mantinha muitas pessoas presas em situações abusivas ou injustas. Mesmo quando sabiam que algo estava errado, o custo social de falar ou sair era considerado alto demais. Em 2015, quando Maria completou 24 anos, fiz várias tentativas de reconciliação com ela. Escrevi cartas explicando minha jornada espiritual, não tentando convertê-la, mas simplesmente expressando meu amor incondicional por ela e meu desejo de manter um relacionamento pai-filha saudável. Suas respostas eram sempre formais e distantes, claramente influenciadas pelas orientações que recebia dos anciãos sobre como lidar com parentes apóstatas. Ela havia se casado com um servo ministerial da congregação, um jovem que eu havia conhecido e respeitado, mas que agora me via como uma influência espiritual perigosa. Durante esse período, soube através de conhecidos mútuos que Miriam havia finalmente sido disciplinada pela organização. Aparentemente, sua relação com Carlos havia se tornado impossível de esconder, e outros membros da congregação haviam começado a fazer perguntas incômodas. Carlos foi removido como ancião, e ambos foram reprovas publicamente. Ironicamente, isso aconteceu quase 7 anos depois que eu havia trazido as evidências para o corpo de anciãos. Durante todo esse tempo, eles haviam continuado suas atividades imorais enquanto mantinham posições de liderança espiritual na congregação. Quantas pessoas haviam sido mal aconselhadas por eles durante esse período? Quantas decisões espirituais importantes haviam sido influenciadas por líderes que viviam em hipocrisia total? A disciplina de Miriam e Carlos foi apresentada como evidência de que o sistema funcionava, de que a organização eventualmente lidava com problemas morais. Mas para mim, foi simplesmente confirmação de que eu havia estado certo desde o início, e de que anos de injustiça poderiam ter sido evitados se a liderança tivesse tido coragem de agir, baseada na evidência em vez de na conveniência política. Durante meus primeiros anos na igreja evangélica, passei por um processo intenso de desaprender doutrinas e práticas que havia internalizado durante décadas como testemunha de Jeová. Era como reconstruir minha identidade espiritual do zero, questionando cada crença, examinando cada prática à luz das Escrituras. Uma das diferenças mais marcantes era a ênfase na salvação pela graça, em vez de obras. Como testemunha de Jeová, eu havia vivido numa constante pressão para fazer o suficiente para merecer a salvação. Horas de pregação, frequência às reuniões, conformidade com regras organizacionais. Na igreja evangélica, descobri que a salvação era um presente gratuito de Deus, não algo que eu precisava ganhar através de performance religiosa. Essa descoberta foi simultaneamente libertadora e perturbadora. Libertadora porque me livrou da pressão constante de nunca ser bom o suficiente. Perturbadora porque significava que eu havia desperdiçado décadas tentando ganhar algo que já estava disponível gratuitamente. Comecei a participar ativamente dos ministérios da igreja. Minha experiência como ancião, paradoxalmente, havia me dado habilidades de liderança e conhecimento bíblico que eram valiosos no contexto evangélico. Tornei-me líder de um grupo de estudos bíblicos para homens, focando especialmente em ajudar outros que haviam deixado denominações legalistas ou autoritárias. Helena se tornou minha parceira não apenas no casamento, mas no ministério. Juntos, desenvolvemos um programa de aconselhamento para pessoas que estavam deixando grupos religiosos rígidos, ajudando-as a navegar as complexidades emocionais e espirituais de reconstruir sua fé.
Minha saída das Testemunhas de Jeová e subsequente integração na igreja evangélica causou ondas em Santa Clara do Sul. Era uma cidade pequena, onde todos se conheciam, e minha transformação não passou despercebida. Alguns antigos conhecidos me evitavam completamente, seguindo as orientações organizacionais sobre não se associar com apóstatas. Outros, secretamente, procuravam oportunidades para conversar comigo, curiosos sobre minha jornada e às vezes revelando suas próprias dúvidas sobre a organização. Durante esse período, descobri que eu não era a única pessoa na região que havia questionado a integridade da liderança local das Testemunhas de Jeová. Várias famílias haviam tido experiências negativas com o corpo de anciãos, mas haviam escolhido silenciosamente se afastar em vez de confrontar o sistema abertamente. Um caso particularmente tocante foi o de uma família que havia perdido um filho adolescente devido à política de recusa de transfusões de sangue. Os pais haviam começado a questionar se a interpretação organizacional das escrituras sobre sangue era realmente correta, mas foram rapidamente silenciados pelos anciãos e ameaçados com desassociação se continuassem questionando. Quando souberam da minha história e minha disposição de falar abertamente sobre problemas organizacionais, eles me procuraram em busca de apoio e orientação. Foi profundamente doloroso ouvir como eles haviam sido manipulados durante o momento mais vulnerável de suas vidas, como sua dor genuína havia sido usada para forçar conformidade organizacional. Uma das lições mais importantes que aprendi durante minha jornada foi sobre a natureza da autoridade religiosa legítima. Como testemunha de Jeová, eu havia aceito sem questionamento que o corpo governante tinha autoridade divina para interpretar as Escrituras e dirigir a vida espiritual de milhões de pessoas. Na igreja evangélica, descobri um modelo diferente de liderança religiosa. O pastor João, embora respeitado e seguido pela congregação, nunca alegou autoridade infalível. Ele encorajava questionamentos, admitia quando não sabia respostas e consistentemente direcionava as pessoas para as Escrituras como autoridade final em questões de fé. Essa diferença revelou como organizações autoritárias usam alegações de autoridade divina para suprimir questionamentos legítimos e manter controle sobre seus membros. Quando líderes religiosos alegam falar por Deus, torna-se muito difícil para seguidores sinceros questionarem decisões ou políticas problemáticas. Comecei a desenvolver o que chamei de ceticismo saudável em relação a alegações de autoridade religiosa. Aprendi a avaliar líderes religiosos não baseado em suas alegações sobre si mesmos, mas em seus frutos, como tratavam pessoas vulneráveis, como respondiam a questionamentos, como lidavam com erros e falhas. Samuel, que havia me acompanhado na saída das Testemunhas de Jeová, floresceu em nosso novo ambiente espiritual. Ele completou seus estudos de engenharia e encontrou trabalho numa empresa respeitável, mas mais importante, desenvolveu uma fé madura e pessoal, que não dependia de conformidade organizacional. Em 2016, Samuel se casou com Cristina, uma jovem da nossa igreja evangélica que compartilhava nossa paixão por justiça social e ministério compassivo. O casamento foi uma celebração alegre, marcada pela liberdade de expressar amor e alegria sem as restrições comportamentais rígidas que havíamos conhecido nas Testemunhas de Jeová. Vendo Samuel construir sua própria família baseada em princípios de amor, respeito mútuo e fé genuína, foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida. Ele havia conseguido quebrar completamente os padrões tóxicos que haviam caracterizado meu relacionamento com Miriam, criando um casamento baseado em comunicação honesta e parceria verdadeira. Samuel também se tornou um defensor vocal de pessoas que deixavam grupos religiosos autoritários. Ele usava sua experiência pessoal e educação técnica para ajudar outros a navegar as complexidades práticas de reconstruir suas vidas fora de sistemas de controle religioso. Por volta de 2017, recebi notícias através de conhecidos mútuos sobre os desenvolvimentos na vida de Miriam e Carlos após sua disciplina organizacional. Carlos havia se divorciado de sua esposa Lúcia, que finalmente havia descoberto a extensão de suas infidelidades e decidido que não podia mais viver com ele.
Miriam e Carlos eventualmente se casaram, mas aparentemente o relacionamento não havia resultado na felicidade que ambos esperavam. Sem a excitação do affair secreto, sem a adrenalina de quebrar regras e enganar pessoas, sua conexão havia se revelado mais superficial do que imaginavam. Carlos havia perdido não apenas sua posição na congregação, mas também muito de seu status social na comunidade. Seus negócios haviam sofrido, pois muitos clientes eram testemunhas de Jeová que deixaram de fazer negócios com ele após sua disciplina. Ele havia passado de um homem próspero e respeitado para alguém que lutava financeiramente e carregava uma reputação manchada. Miriam, por sua vez, havia sido completamente cortada da comunidade que havia sido sua vida social durante décadas. Todas as suas amigas eram testemunhas de Jeová que foram instruídas a evitá-la. Ela se encontrou isolada, dependente emocionalmente de um homem que havia provado ser fundamentalmente desonesto e egoísta. Não senti satisfação ao saber dessas dificuldades. O tempo e a distância haviam me permitido desenvolver genuína compaixão por ambos, reconhecendo que suas escolhas destrutivas haviam resultado em consequências que eram dolorosas para todos os envolvidos. Em 2018, Maria passou por uma crise pessoal que temporariamente abriu uma oportunidade para a reconexão. Seu marido havia perdido o emprego, e eles estavam passando por dificuldades financeiras significativas. Mais importante, ela havia sofrido 2 abortos espontâneos consecutivos e estava lutando com depressão e questionamentos sobre o propósito divino. Durante esse período vulnerável, ela me procurou pela primeira vez em anos, inicialmente apenas pedindo conselhos práticos sobre questões financeiras. Eu respondi imediatamente, oferecendo não apenas conselhos, mas ajuda financeira concreta sem condições ou expectativas. Lentamente, nossas conversas se expandiram além de questões práticas. Maria começou a expressar suas lutas espirituais, suas dúvidas sobre por que Deus permitiria tanto sofrimento em sua vida quando ela havia tentado ser fiel à organização. Eu ouvi com compaixão, oferecendo apoio emocional sem tentar convertê-la ou criticar suas crenças. Minha abordagem era simplesmente ser o pai amoroso que ela precisava durante aquele período difícil, independentemente de nossas diferenças religiosas. Helena foi instrumental nesse processo, oferecendo perspectiva feminina e apoio emocional que Maria precisava. Como alguém que havia experimentado perda, a morte de seu primeiro marido, e reconstrução, Helena podia se relacionar com a dor de Maria de uma forma que eu, como homem e como pai, não conseguia completamente. Durante esse período, Maria começou a fazer perguntas sobre minha jornada espiritual. Não de forma confrontativa, mas com curiosidade genuína. Ela havia notado que, apesar de todas as dificuldades que enfrentara, eu parecia ter encontrado paz e propósito que ela não via em muitos membros da sua própria congregação. Mesmo anos depois de deixar as testemunhas de Jeová, continuei enfrentando desafios relacionados à minha experiência anterior. O trauma de descobrir a traição de Miriam, combinado com a desilusão organizacional, havia deixado cicatrizes profundas que requeriam atenção contínua. Busquei aconselhamento profissional com um terapeuta cristão que entendia as complexidades de deixar grupos religiosos autoritários. Através da terapia, aprendi a processar não apenas a traição pessoal, mas o trauma mais profundo de descobrir que uma organização que alegava representar Deus era capaz de tanta injustiça e hipocrisia. Um dos aspectos mais difíceis da recuperação foi aprender a confiar novamente, tanto em pessoas individuais quanto em instituições religiosas. A experiência com Miriam e Carlos havia plantado sementes de paranoia que às vezes germinavam em meu relacionamento com Helena, apesar de sua fidelidade e honestidade consistentes. Helena demonstrou paciência extraordinária durante meus momentos de insegurança e desconfiança. Ela entendia que minha suspeita ocasional não era sobre ela, mas sobre cicatrizes deixadas por traições anteriores. Seu amor consistente e transparência total gradualmente me ajudaram a reconstruir minha capacidade de confiar intimamente. Em 2019, Helena e eu formalizamos nosso ministério para pessoas deixando grupos religiosos autoritários, focando especialmente em ex-testemunhas de Jeová.
Criamos um programa estruturado que abordava tanto as necessidades espirituais quanto as práticas dessas pessoas. O programa incluía estudos bíblicos que reexaminavam doutrinas fundamentais sem a influência interpretativa da torre de vigia, aconselhamento para lidar com perda de relacionamentos familiares devido a políticas de evitação e apoio prático para reconstruir redes sociais e identidade pessoal fora da estrutura organizacional. Uma das descobertas mais impactantes desse ministério foi quantas pessoas haviam deixado as Testemunhas de Jeová não por questões doutrinárias, mas por experiências de abuso, injustiça ou hipocrisia dentro da organização. Muitas haviam histórias similares à minha, descobrindo corrupção ou imoralidade entre líderes, apenas para ver seus casos serem encobertos ou maltratados. Através desse trabalho, comecei a documentar padrões sistemáticos de problemas dentro da organização. Não era apenas uma questão de indivíduos falhos, mas de estruturas organizacionais que facilitavam o abuso e dificultavam responsabilização. Em 2020 aconteceu o evento que finalmente abriu caminho para a reconciliação completa com Maria. Durante a pandemia de Covid-19, quando muitas atividades organizacionais das Testemunhas de Jeová foram suspensas, Maria teve tempo e espaço para reflexão profunda sobre sua fé e relacionamentos. O isolamento forçado pela pandemia a fez perceber quão dependente ela havia se tornado da estrutura social da organização para sua identidade e propósito. Quando essa estrutura foi temporariamente removida, ela se sentiu perdida e questionou se sua fé era genuína ou simplesmente habitual. Durante esse período, Maria chegou ao ponto de crise espiritual, onde começou a questionar seriamente as doutrinas e práticas que havia aceito toda a vida. Ela me procurou, inicialmente com raiva e frustração, desafiando-me a explicar como eu podia ter abandonado a verdade. Dessa vez, em vez de defender minha posição ou criticar a dela, simplesmente compartilhei minha história honestamente. Contei sobre a dor da traição, sobre a decepção com a injustiça organizacional, sobre minha jornada para encontrar fé autêntica fora de estruturas humanas falíveis. Maria ouviu com uma abertura que ela nunca havia demonstrado antes. Pela primeira vez, ela conseguiu separar sua percepção de mim como apóstata perigoso de sua experiência de mim como pai amoroso e homem íntegro. O processo de reconciliação levou meses, com muitas conversas difíceis e momentos de tensão. Mas gradualmente, Maria começou a questionar se as políticas organizacionais que haviam destruído nosso relacionamento por uma década realmente refletiam o amor cristão que supostamente representavam. Uma das lições mais profundas da minha jornada foi aprender a equilibrar perdão pessoal com demandas por justiça institucional. Perdoar Miriam e Carlos por suas traições pessoais foi necessário para minha própria saúde espiritual e emocional. Mas isso não significava que eu deveria ignorar ou minimizar os problemas sistêmicos que permitiram que sua hipocrisia continuasse sem consequências por anos. Descobri que perdão genuíno não requer esquecer ou ignorar injustiça. Requer liberar ressentimento pessoal enquanto ainda trabalha para prevenir que outros sofram danos similares. Meu perdão a Miriam e Carlos me libertou da amargura, mas minha advocacia por transparência organizacional continuou como uma questão de justiça, não de vingança. Essa perspectiva me ajudou a manter equilíbrio em meu ministério com ex-testemunhas de Jeová. Eu podia ajudar pessoas a processar suas feridas e encontrar cura sem perpetuar ciclos de amargura e ódio. Ao mesmo tempo, podia validar suas experiências de injustiça e trabalhar para mudanças que protegeriam outros. Hoje, aos 67 anos, olho para trás em minha jornada com uma mistura de tristeza pelo tempo perdido e gratidão pela liberdade encontrada. Os anos que passei nas Testemunhas de Jeová não foram completamente desperdiçados. Eles me deram conhecimento bíblico, habilidades de liderança e experiências que me permitem ajudar outros mais efetivamente. Minha experiência com traição conjugal e desilusão religiosa, embora dolorosa, me deu profundidade de caráter e compaixão que não teria desenvolvido de outra forma. Posso sentar com pessoas em seus momentos mais escuros,
porque conheço intimamente como é questionar tudo em que você acreditava sobre fé, família e propósito. Samuel e Cristina me deram 2 netos maravilhosos que estão crescendo em um ambiente de amor incondicional e fé autêntica. Ver essas crianças expressarem curiosidade espiritual natural, fazerem perguntas sem medo e receberem respostas honestas mesmo quando são "não sei", isso é um dos maiores presentes da minha vida. Maria eventualmente deixou as Testemunhas de Jeová e se juntou à nossa igreja evangélica. Seu casamento não sobreviveu à transição. Seu marido escolheu permanecer na organização e se divorciou dela quando ela começou a questionar abertamente as doutrinas. Mas ela encontrou força e identidade que nunca havia experimentado como mulher autônoma e seguidora de Cristo. Helena e eu continuamos nosso ministério, agora alcançando pessoas não apenas localmente, mas através de recursos online e conferências regionais. Vemos constantemente pessoas encontrando liberdade, cura e fé autêntica depois de deixar sistemas religiosos autoritários. Para aqueles que podem estar passando por experiências similares, descobrindo hipocrisia em liderança religiosa, questionando organizações que alegam autoridade divina, lutando com traições pessoais em contextos espirituais, quero oferecer algumas palavras de esperança e orientação prática. Primeiro, confiem em suas observações e instintos. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Organizações autoritárias frequentemente treinam membros a duvidar de suas próprias percepções e aceitar explicações oficiais, mesmo quando contradizem evidências óbvias. Sua capacidade de discernir verdade de falsidade é um presente de Deus, não algo a ser suprimido. Segundo, lembrem-se de que questionar líderes humanos não é o mesmo que questionar Deus. Organizações religiosas frequentemente confundem intencionalmente essas distinções para desencorajar escrutínio legítimo. Deus é grande o suficiente para lidar com suas perguntas honestas e forte o suficiente para sobreviver ao colapso de instituições humanas imperfeitas. Terceiro, busquem comunidade e apoio durante processos de transição. Deixar sistemas religiosos autoritários pode ser isolante e desorientador. Conectem-se com outros que passaram por jornadas similares. Procurem aconselhamento profissional quando necessário e sejam pacientes consigo mesmos durante o processo de reconstrução. Quarto, não permitam que desilusão com organizações específicas os torne cínicos sobre espiritualidade em geral. A diferença entre religiosidade institucional e fé autêntica. É possível manter relacionamento pessoal com Deus, mesmo depois de descobrir que representantes humanos são falíveis. Quando comecei a contar essa história, mencionei que talvez alguns de vocês nunca mais vejam certas instituições da mesma forma. Espero que isso seja verdade. Espero que minha experiência os encoraje a fazer perguntas difíceis, a exigir transparência de líderes religiosos e a distinguir entre fé genuína e conformidade organizacional. Mas mais importante, espero que vejam que é possível sobreviver às tempestades mais devastadoras da vida e encontrar propósito e alegria do outro lado. A traição que quase me destruiu eventualmente me levou a relacionamentos mais autênticos e fé mais profunda. A injustiça que me enfureceu se tornou motivação para proteger outros de experiências similares. Hoje, quando olho para Helena ao meu lado durante nossos cultos dominicais, quando vejo Maria rindo com seus filhos, quando abraço meus netos, quando recebo mensagens de pessoas que encontraram liberdade através de nosso ministério, sei que cada momento de dor valeu a pena para chegar a este lugar de paz e propósito. A vida não é perfeita. Ainda há dias difíceis, memórias dolorosas, relacionamentos que nunca foram completamente restaurados, mas há também liberdade, autenticidade, amor incondicional e esperança real baseada em algo mais sólido que organizações humanas falíveis. Para aqueles que estão no meio de suas próprias tempestades, seja traição conjugal, desilusão religiosa, perda de comunidade, ou questões sobre propósito e fé, quero que saibam que há vida abundante esperando do outro lado.
Há comunidades que os amarão sem condições. Fé que os sustentará sem manipulação. E relacionamentos baseados em honestidade em vez de performance. Minha história é uma de perda transformada em ganho. De traição que levou à descoberta de amor verdadeiro. De desilusão que resultou em fé mais autêntica. É uma história de um homem que perdeu tudo o que pensava que importava apenas para descobrir coisas que realmente importam. E se um carpinteiro de 67 anos do interior pode encontrar nova vida depois de ter seu mundo completamente destruído, acredito que qualquer um pode. A esperança é real. A cura é possível. E há sempre, sempre uma chance de recomeçar. Que Deus abençoe cada um de vocês em suas próprias jornadas de descoberta, cura e crescimento. E lembrem-se, vocês não estão sozinhos. Meus queridos que chegaram até o final dessa história, obrigado por caminharem comigo através dessas memórias difíceis, mas transformadoras. Quando comecei a gravar esse vídeo hoje de manhã, não tinha certeza se conseguiria chegar até o fim. São lembranças que ainda mexem profundamente comigo. Cicatrizes que, embora curadas, ainda são sensíveis ao toque. Mas olhando para vocês agora, sabendo que minha história pode estar chegando aos corações de pessoas que precisam ouvir que a transformação é possível, que a traição não precisa ser o fim da história, que organizações falíveis não podem destruir a fé verdadeira, isso faz cada lágrima derramada, cada noite em claro, cada momento de dor valer completamente a pena. Se essa história tocou seu coração, se trouxe esperança para sua própria situação, por favor deixem seus comentários contando onde estão assistindo e como isso os impactou. Quero saber de vocês. Talvez estejam assistindo lá do Acre, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, ou até mesmo de outros países onde há brasileiros que precisam ouvir que não estão sozinhos em suas lutas. Me contem também. Vocês já passaram por situações onde tiveram que escolher entre a verdade e a conveniência? Já se sentiram traídos por pessoas em quem confiavam completamente? Já questionaram instituições que pareciam inquestionáveis? Seus relatos nos comentários podem ser fonte de encorajamento para outros que estão passando por momentos similares. E se vocês ou alguém que conhecem está passando por situações similares, questionando organizações religiosas autoritárias, lidando com traições conjugais em contextos espirituais, buscando fé autêntica fora de sistemas de controle, enfrentando o isolamento que vem com decisões corajosas, saibam que há comunidades de apoio disponíveis. Há pessoas que entendem exatamente o que vocês estão vivendo porque passaram pelo mesmo caminho. Não permitam que o medo do desconhecido os mantenha presos em situações que vocês sabem no fundo do coração que não são saudáveis. Sim, a mudança é assustadora. Sim, pode significar perder relacionamentos que pareciam importantes. Sim, pode significar reconstruir toda a estrutura da vida de vocês. Mas do outro lado dessa coragem há uma liberdade que vocês nem imaginam que é possível. Há 20 anos, se alguém me dissesse que eu estaria aqui hoje, felizmente casado com uma mulher que me ama incondicionalmente, com relacionamentos restaurados com meus filhos, liderando um ministério que ajuda outras pessoas a encontrar liberdade, eu teria achado impossível. Nos meus momentos mais escuros, quando descobri a traição da Miriam, quando enfrentei a hipocrisia do sistema organizacional, quando perdi Maria por anos, eu não conseguia ver como alguma coisa boa poderia emergir daquela devastação. Mas Deus tem maneiras de transformar nossos maiores desastres em nossos maiores ministérios. As experiências que mais nos machucam frequentemente se tornam as ferramentas que Ele usa para curar outros. Minha dor se tornou meu propósito. Minha traição se tornou minha missão. Minha desilusão se tornou minha paixão por ajudar outros a distinguir entre religião falsa e fé verdadeira. Para aqueles que estão assistindo e ainda estão dentro de sistemas que não permitem questionamentos, que punem honestidade, que protegem líderes corruptos em detrimento de membros sinceros, eu os entendo. Sei como é assustador considerar que tudo em que vocês investiram suas vidas pode estar fundamentado em bases instáveis. Sei como é aterrorizante imaginar a vida fora das únicas estruturas sociais e espirituais que conhecem. Mas também sei como é libertador descobrir que Deus
é muito maior que qualquer organização humana. Como é maravilhoso ter relacionamentos baseados em amor genuíno em vez de conformidade forçada. Como é peaceful viver sem o medo constante de julgamento organizacional, sem a pressão de nunca ser bom o suficiente, sem a ansiedade de que qualquer pergunta ou dúvida pode resultar em punição. A todos os pais que estão assistindo e têm filhos presos em sistemas autoritários, não desistam. Maria passou quase uma década me evitando por causa de doutrinas organizacionais, mas amor persistente e paciência eventualmente prevaleceram. Continue sendo o exemplo de amor incondicional. Continue demonstrando que sua fé fora da organização produziu frutos melhores que sua conformidade anterior. Continue orando e esperando. A todas as esposas que podem estar descobrindo traições de maridos em posições de liderança espiritual, vocês não são responsáveis pelas escolhas deles. Vocês não precisam proteger a reputação de organizações que não as protegeram. Vocês merecem honestidade, fidelidade e relacionamentos baseados em respeito mútuo. A vida e amor verdadeiro esperando por vocês. A todos os homens que descobriram que líderes espirituais em quem confiavam são hipócritas e corruptos, sua desilusão é compreensível e justificada. Mas não permitam que a falha de representantes humanos os afaste do Deus verdadeiro. Há diferença entre religiosidade institucional e espiritualidade autêntica. Vocês podem manter fé enquanto rejeitam sistemas falíveis. A todos os jovens que estão questionando crenças que foram ensinadas desde a infância, é normal e saudável fazer perguntas. Fé madura é fé examinada. Deus não tem medo das suas dúvidas. Líderes que desencorajam questionamentos frequentemente têm algo a esconder. Busquem verdade mesmo quando é inconveniente ou disruptiva. E a todos que já deixaram sistemas autoritários, mas ainda carregam culpa, vergonha ou confusão, vocês fizeram a escolha certa. A cura leva tempo. A reconstrução é um processo. Sejam pacientes consigo mesmos. Conectem-se com outros que fizeram jornadas similares. Busquem comunidades que os aceitem como são, não como performers de expectativas religiosas. Não se esqueçam de deixar seu like se essa história os encorajou. Isso me mostra que vale a pena continuar compartilhando essas experiências difíceis, mas importantes. E se inscrevam no canal para mais histórias de transformação, superação e esperança. Tem muito mais para compartilhar com vocês. Cada curtida, cada comentário, cada inscrição me diz que não estou falando no vazio. Me diz que há pessoas por aí que precisam ouvir que mudança é possível, que liberdade é real, que há vida abundante disponível fora de sistemas de controle. Para finalizar, quero deixar vocês com uma verdade que sustenta minha vida hoje. Vocês são amados incondicionalmente por um Deus que não exige performance para aceitação. Vocês são valiosos não pelo que fazem, mas por quem são. Vocês têm o direito de fazer perguntas, de buscar verdade, de escolher relacionamentos saudáveis, de viver com autenticidade. E quando o mundo parece estar desmoronando ao redor de vocês, quando tudo que parecia sólido se revela instável, quando pessoas em quem confiavam os decepcionam profundamente, lembrem-se de que isso pode ser o início da melhor parte de suas vidas. Às vezes precisamos perder tudo o que pensávamos que queríamos para descobrir tudo o que realmente precisamos. Até a próxima história, meus queridos. Que Deus os abençoe abundantemente, os proteja em suas jornadas e os guie para relacionamentos e comunidades que reflitam seu amor verdadeiro. E lembrem-se sempre, vocês não estão sozinhos. Há sempre esperança. Há sempre uma chance de recomeçar. E há sempre, sempre pessoas que os amarão exatamente como vocês são. Um abraço carinhoso deste velho que aprendeu que algumas das maiores bênçãos da vida vêm disfarçadas como as maiores tragédias. Fiquem com Deus e até breve.